Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Um Cristão Sincero. Pessoal, hoje o tema do vídeo é como ler a Bíblia da maneira correta. Ao longo da minha vida, eu vi muitas pessoas pararem de ler a Bíblia e muitas pessoas leem a Bíblia de uma maneira errada. E eu vou abordar aqui esse tema. Porque muitas pessoas começam a ler a Bíblia e elas param, simplesmente param. Elas começam a ler a Bíblia e param, infelizmente. Eu estou aqui para ajudar vocês, pessoal, que existem maneiras de ler a Bíblia. E são tão simples que você nem percebe. São maneiras tão simples que você nem dá por si. Então vamos lá, pessoal. A primeira maneira de se ler a Bíblia, a maneira correta é ler a Bíblia de forma cronológica. Eu abordei isso um pouco sobre a cronologia no meu vídeo anterior. Eu vou colocar aí na descrição e vocês dêem uma olhada. E o que seria isso? Ler de forma cronológica. Seria você ler de uma maneira que a história vai desenvolver de forma natural. De uma maneira natural. E aí, pessoal, você assiste um filme pela metade? Não. Da mesma forma, você não pode ler a Bíblia de uma maneira partida. Eu vejo gente pegar, por exemplo, e começar com João. Novo Testamento, né? Aí começa a ler depois Apocalipse. Aí depois começa a ler, sei lá, Tiago, porque acha interessante. Aí lê, sei lá, Salmos. Aí lê depois Provérbios. E aí faz essa salada, pessoal, que no final você não tem a totalidade e o entendimento que deveria ter. E acaba que você não consegue absorver o que a Bíblia tem para você. Porque você não consegue entender algumas passagens, porque você não lê de uma forma cronológica. Existe a maneira, a cronologia correta de se ler. Por exemplo, se você for pegar as cartas de Paulo, ele vai falar muito, Paulo, sobre Abraão e sobre alguns personagens. Por exemplo, também o livro de Hebreus vai falar muito sobre o Antigo Testamento. E aí você está lá lendo o Novo Testamento e acaba que não entende essas passagens de uma maneira plena porque você não conhece a história. Então, pessoal, para começar a ler a Bíblia, leia ela cronologicamente, do começo. Para você que já leu, já conhece algumas histórias, tente saber de toda a história, mesmo que de forma resumida, mas tente saber a história, a base, para você entrar no Novo Testamento já entendendo, tá bom? Você não vê um filme pela metade, da mesma forma você não pode assistir um filme pela metade, da mesma forma você não pode ler a Bíblia na metade. Você tem que ler no começo, Gênesis, os livros do Antigo Testamento, primeiro, para você compreender de forma total o Novo Testamento. Outra maneira também, pessoal, de você ler a Bíblia é entender que ela é um livro, muitas vezes, poético, vai se utilizar de metáforas. Cristiano, o que é metáfora, Cristiano? Pessoal, metáfora é uma figura de linguagem que você geralmente utiliza para compreender melhor o que você quer falar. Por exemplo, Jesus utiliza muito metáfora com ele mesmo. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele fala também que ele é o caminho. Mas em todos esses exemplos aqui, Jesus não é uma água. Jesus não é uma estrada. Né? Ele fala que ele é o caminho, mas ele não é uma estrada. Jesus diz que ele é a porta. Mas ele não é porta. Então, pessoal, você vai perceber que Jesus o tempo todo usa de metáforas, figuras de linguagem, para mostrar o que ele quer falar. Outra forma também, pessoal, é você ler a Bíblia de uma maneira literal. O que seria isso, Cristiano? É entender que muitas vezes a Bíblia está realmente narrando um fato. E às vezes você vai ler a Bíblia e mistura tudo. Acha que
Às vezes é símbolo e mistura símbolo com fatos que estão realmente acontecendo. Então, outra maneira errada de se ler a Bíblia é essa, tá bom? É você pegar e misturar tudo. Então, a maneira correta é você entender que a Bíblia é lida de uma maneira literal, muitas vezes, e muitas vezes de sentido figurado. Vamos agora, pessoal, para o terceira maneira de se ler a Bíblia. Ambiente. Ambiente, pessoal. Ambiente. O que é isso, Cristiano? Você não vai poder ler uma Bíblia, ou qualquer livro, ou um filme, num barulho. Você vai ler a Bíblia com barulho, não dá certo. Né? Você vai ler a Bíblia, por exemplo, cansado, também não dá certo. A minha mãe, por exemplo, ela quando vai ler a Bíblia, ela me falou esses dias que dá sono. Eu perguntei, por que dá sono? Não é porque ela lê deitada. Aí complica, né? Você vai ler a Bíblia, ler um livro, que a Bíblia é um livro, mas é a Bíblia, né? E vai ler ela deitada, cara. De maneira deitada, vai dar sono, óbvio que vai dar sono. Outra maneira também é você, muitas vezes, vai ler cansado. Não dá certo, cara, não dá certo. Você vai ler aquele momento lá, vai ter aquele momento de reflexão com Deus, e você vai ler cansado. Você não vai absorver o que a Bíblia tem para dizer a você. O quarto ponto é sobre traduções. Traduções. Pessoal, eu tenho aqui duas Bíblias, tá? Aqui minhas, que são duas traduções. Essa aqui é a Bíblia Apologética, que ela tá com a capinha, né? É uma Bíblia de estudo. Mas ela tem a sua tradução de Almeida, corrigida, Almeida, revista corrigida e atualizada, se não estou enganado. Ela é uma Almeida mais antiga, com um português muito mais antigo, vamos dizer assim. E aí, pessoal, vou ler para vocês aqui o Salmo 1, para vocês compararem e perceberem a diferença de leitura dela. Vamos ler Salmo 1, tá bom? Salmo, capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o coração dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa aqui é uma tradução com português mais antigo, tá bom, pessoal? Vamos agora com outra tradução, que é a que eu estou usando hoje em dia, que eu gosto muito, que é a tradução Nova Almeida Atualizada, que traz um português muito mais acessível e para o português que nós falamos hoje em dia, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês o mesmo Salmo 1. Comparem. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não caem, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, pessoal, veja que é muito mais fluido, muito mais tranquilo de você ler essa Bíblia, porque ela tem um português mais acessível, mais tranquilo, tá bom? Ela tem um português muito mais perto do nosso, muito mais perto do nosso. Então, pessoal, é muito bom que você tenha esse conhecimento de que existem Bíblias com português mais tranquilo. Qual eu indico para vocês? A Bíblia Nova Almeida Atualizada, tá bom? Eu posso dizer o porquê depois em outros vídeos, mas ela se trata de uma Almeida, ela é uma Almeida, isso já diz muita coisa, depois eu posso falar o porquê disso, mas ela é uma Bíblia excelente. Nova Almeida Atualizada. Comprem e sejam felizes. Pessoal, encerrando aqui o vídeo, eu vou só falar um pouquinho sobre algumas coisinhas. Agora eu vou dar um recadinho para você, tá? Esse aqui é o canal do Cristão Sincero.
Eu escolhi esse nome porque eu sou isso. Eu sou um cristão sincero e acredito que existem várias pessoas que são cristãos sinceros. Pessoal, eu desde criança sou do evangelho. Desde criança eu nasci na igreja e conheço um pouquinho da Bíblia, né? Da palavra de Deus, dessa caminhada cristã. E nesse tempo eu também fiz um pouquinho de seminário. Eu estudei, tá? Um pouquinho o pastorado, vamos dizer assim, a academia de pastor, né? Eu sou um cristão de base presbiteriana e a minha base acadêmica é presbiteriana, tá? Aqui, pessoal, muitas vezes a gente vai ter estudos ou abordagens sobre alguns temas até polêmicos. E eu vou, claro, falar do que eu acredito, com base bíblica, base histórica, muitas vezes, tá? E basicamente é isso o canal. Basicamente é isso. O canal é isso. E tô muito ansioso, pessoal. Tô muito ansioso. Tô muito feliz, na verdade, de ter criado esse canal. Porque eu conheço várias coisinhas, sabe? Que não aprendi na igreja. Eu aprendi estudando em casa. Aprendi nas minhas, como é que eu posso dizer, reflexões. E isso existem muitos pastores que não dão, que são uma pena, né? Eu não sei por que eles fazem isso, mas existem muitos assuntos que os pastores não dão, cara. Não sei se é porque conhece, não conhece, não sei. Mas existem muitos assuntos importantes que eles não abordam, que são muito importantes, e alguns deles eu vou trazer aqui também para o canal. Também é com essa primícia que eu quero mostrar para vocês o que eu aprendi, quero passar para vocês o que eu aprendi, o que eu sei, né? E acho que vai ser muito proveitoso, muito bom. Eu estou muito feliz. Eu queria abrir esse canal faz muito tempo. E esse foi o momento. Tá? Para quem também não sabe, eu tenho um segundo canal, que é o canal Forja Humana. Para quem olha aqui, né, pessoal, eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar. Eu gosto de treinar. Eu treino já há bastante tempo. E esse canal vai ser voltado a isso, a treinamento, a histórias de guerra, a judô, que eu faço judô, um pouquinho de jiu-jitsu também, mas um canal voltado a tudo isso. Então, se você é uma pessoa atlética ou quer melhorar na sua performance, se inscreva nesse canal, canal Forja Humana. Fico por aqui, fiquem na paz de Deus, Deus os abençoe e força e honra.